Fala galera, vamos iniciando mais um QPA, que papo é esse agora? E a gente já pede para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, né Dante? Sim. E nos ajude a levar mais essa super história adiante. Dante, que papo é esse agora? Hoje um papo muito especial com um cara que tá fazendo história em Itajaí há um bom tempo, né, Bira? Opa, põe tempo nisso. Professor Bira, de tantas áreas que a gente vai tocar aqui nessa noite. É isso aí, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nessa expectativa toda de contar um pouco da minha história, do que eu estou fazendo. As pessoas me conhecem como professor Bira da dança, que agora meio que deu uma guinada para outro lado, depois pretende voltar. Vamos ver o que nos espera hoje à noite aí. Quem é o Bira? Cara, que pergunta. Poxa vida, agora eu tenho que pegar ajuda para os universitários, poxa. O Bira é um cristão, pecador, que Deus teve misericórdia de salvar, pai de família, 3 filhos, 2 cachorros, uma mulher incrível, que hoje é formado em educação física e que hoje, pela graça do Senhor, está trabalhando com 2 empresas, uma de eventos, com robô de LED, e outra com aplicativo educacional. Mas a arte, né, a dança, a cultura, ela meio que arde nas minhas veias, né? E assim que eu me salvar, vamos dizer assim, né? Pretendo voltar aí ao meio artístico, né? Eu conheci o professor Bira. Eu não fui aluno do professor Bira. Minha irmã foi aluna do professor Bira. Ah! Fala a verdade. Não fui aluno do professor Vamos Bira. descobrir minha idade agora. É. Lá no início dos anos 2000, um pouquinho antes dos inícios dos anos 2000. O Jefferson era uma pequena criança ainda. Nem sabia o que era. Usava fraldas, usava fraldas. E eu lembro do professor Bira, né, sempre muito feliz, alegre, né, e juntando as pessoas e onde ele ia e levava uma turma. Lá na Top Physical, né? Nossa, década de 90. Como que foi essa história aí? Como que você chegou? Você é nascido em Itajaí? Como que você chegou por causa da dança? Conta essa história aí. Pra esse pessoal aí que dançou contigo e lembrar. Vou mandar o link para eles, vão pirar com essa história. Bom, eu vou contar rapidamente aqui. Meus pais se conheceram em Santos. A família da minha mãe é toda daqui. Eu tenho para mais de 2.000 parentes de Navegantes até São Francisco do Sul, por parte de mãe. E meu pai é um negão carioca que não faz a menor ideia de onde ele veio, né? E a história é o seguinte: meu pai, parte da minha mãe não queria que casasse com meu pai, parte do meu pai não queria que casasse com a minha mãe. Foi um casamento meio tumultuado. Meu pai é negão, bonito, e minha mãe bem branquelinha, assim. E aí, quer saber uma coisa? Vamos morar em Salvador. Aí foram para Salvador, eu nasci lá. Até se o cara quiser procurar no Facebook ali, o Jorge dos Santos, se procurar, acho que eu tenho a memória dele, uma foto dele para jogar ali pro pessoal ver o negão bonito que ele era. Mas Jorge dos Santos tem milhares. Não, mas vai ser, logo encontra ali. Ele é especial. E então, acabei resumindo a história. Nos espíritas, o mundo ia acabar no ano 2000. Fomos lá em Goiás depois. O mundo não acabou. Vim parar em Itajaí. E aí eu comecei a ser atleta de ginástica olímpica. Cheguei a competir. Um lado meu que ninguém sabia, e através da ginástica olímpica eu conseguia fazer mortal, pirueta, salto, tinha um bom físico. Naquela época eu lavava roupa no banheiro, na minha própria barriga, sabe? Levava assim, a roupa, vou lavar a camisa aqui na minha própria barriga, porque o negão não era fraco. E, cara, o que aconteceu foi o seguinte: eu quebrei o braço, o punho, muito feio, de uma forma muito agressiva na ginástica olímpica, e eu quase que me perdi. Eu nunca usei drogas, mas eu comecei a beber muito nos finais de semana, comecei a beber muito uísque, e eu comecei a ir para um lado não muito legal. E a Ilse, da Top Physical, teve contato comigo, me convidou para dançar jazz, na época, e eu fui. Só que o que ninguém sabe, cara, é que eu fui lá dançar a primeira vez, com bafo de uísque, cara. Eu não estava bêbado, mas a noite anterior eu bebi um monte. Então quando eu fui lá, eu fui fedendo a uísque, preto, com barba ralada, né, com cheiro de sovaco, e fui lá fazer aula de jazz. Cara, ela me aceitou, me acolheu bem, né, viu as minhas qualidades físicas e tal. E o que ela falou? Cara, olha, eu queria que você voltasse aqui, só que sem beber. Né? Mas eu não tinha bebido. Na minha cabeça, lá, depois eu fui perceber como é que eu tava, né? E por que eu cheguei a esse ponto? Como eu quebrei o punho, eu não podia mais ser atleta. Então aquilo, eu tive que sair da ginástica olímpica, perdi a minha bolsa na faculdade na época eu fazia faculdade de computação, e eu fiquei muito desnorteado. E eu comecei a ir para um lado ruim, né? E quem me salvou foi a dança. Aí eu voltei no dia seguinte com jazz, comecei a dançar jazz, aí fui pro balé,
Fiz alguns cursos de hip hop e comecei a dançar danças urbanas. E aí começou a minha história de danças urbanas em Itajaí. Mas o interessante é uma dona de academia enxergar um potencial numa pessoa que ela não conhecia, né? Ela era cristã, ela amava Jesus, e o Espírito Santo incomodou ela para dar uma chance para aquele cara, para aquele negão. E por causa dela é que eu tenho toda uma trajetória de história que cheguei até aqui. Essas danças urbanas aí, você estava lembrando para mim de um projeto que, né, surgiu depois disso, que foi o projeto Tríade, né? Exato. O que foi esse projeto Tríade? Então, na época, eu era, digamos assim, cheguei a ser considerado o melhor coreógrafo do estado durante anos, né? Tinha grupos de dança que, quando a gente ia dançar, não dançavam junto porque não queria passar vergonha, do nível técnico para a época que nós tínhamos, né? Depois nós fomos ultrapassados, né, por vários motivos. E aí o que eu observei? Nas praças, nas ruas, tinha muita gente com potencial muito grande, mas eu dava aula num lugar particular, na Jorama, no caso lá, era mais ou menos em torno de 1/3 no salário mínimo. Era muito caro. Era, sei lá, hoje seria talvez 300, 400. Era muito caro. Eu lembro na época fazia aula de dança comigo. E eu tinha aluno pra caramba. Mas o que eu enxergava? Que, cara, tem muita gente lá fora que precisa disso. Porque qual era o meu diferencial? Eu não bebia mais, né? Tinha sido... eu não me converti nessa época ainda. Não era convertido. Não. Fui salvo pela dança, mas ainda era espírita, né? Eu não bebia, não fumava, né? E não tinha tatuagens. Então as pessoas olhavam assim, aquele cara dançando, saltando com um bom físico, e não fazia muito sentido. E eu observava que tinha muitos jovens que se espelhavam em mim, mas não tinham acesso. Aí eu tenho que mudar isso. Aí eu fundei o Tríade, que era nos meus finais de semana, gratuito. Eu ia nas praças, ia nos lugares ver a gurizada que saltava, a gurizada que jogava futebol, como eles se comportavam a nível de amizade, de passar a bola. Não, aquele guri tem um potencial para trabalhar em equipe. Aquele guri não é fominha, ele é um guri bacana. E convidava eles para vir dançar comigo. E na época era só homens. E aí fundei o Tríade. E cheguei a ensinar eles a ensinar. E cheguei a coordenar quase 20 coreógrafos espalhados por toda a cidade. Chegamos a ter quase 500 alunos, um período assim, de crianças dançando por toda a cidade gratuitamente. Então foi um projeto muito grande na época, alcançamos muitas pessoas, muitos jovens saíram das drogas e outros não entraram por conta do projeto Tríade. Que legal. Aí, me converti, conheci o amor de Deus, e eu deixei o projeto com 2 pessoas depois, amigos meus, né? E eles continuaram, mas claro, o foco se perdeu um pouco. Hoje o projeto Tríade não é mais um projeto, acredito eu, pelo menos se eu estiver falando besteira, desculpa aí, acho que se tornou só apenas um grupo, e perdeu muito da essência que ele tinha no início quando era comigo, né? Mas olhando hoje, né, com a visão que tens hoje, tu entendias na época a grandiosidade daquele projeto? Não entendia. Eu fui entender parte do impacto que eu tive na vida das pessoas quando eu comecei a encontrar pessoas nas ruas que eu não lembrava mais. Professor, muito obrigado, saí das drogas por culpa de você. Professor, graças a você eu sou pai, tenho médicos, advogados, pessoas que estão trabalhando, pedreiros, mas todos bem. Uhum. E muita gente falando assim, cara, aprendi a me relacionar melhor com meu pai, com minha mãe, por causa do projeto. Qual é o teu sentimento quando escuta isso? Assim, eu começar a falar, eu começar a chorar aqui. É de dever cumprido. Só que eu paguei um preço caro. Muito caro. Qual foi o preço caro que eu paguei, né? Cuidei de todos e não cuidei de mim. Né? Então, eu fui uma pessoa que ajudei muita gente a ter muitas coisas, mas fisicamente, a nível de material, eu não adquiri praticamente nada. Né? Tudo que eu tinha gastava, comprava cesta básica, ajudava as pessoas a viajar. Vamos viajar, não tem dinheiro, cobria do meu bolso, e investia em figurino, não tem grana, eu pago. Né? E valeu a pena? Valeu. Mas o preço que eu paguei foi um preço financeiro muito alto, né? Minha faculdade demorei para fazer, né? E aí eu tô nessa luta até hoje, começando a me recuperar agora, né? Ô Bira, e esse projeto, ele chegou a ser levado para a Prefeitura Municipal? Teve alguma parceria, apoio? Ou não, é um projeto de pessoas comuns, civis, e foi tocado assim? Então, coisas que as pessoas não acreditam, né? Um projeto foi enorme, gigante. Até hoje, a princípio, nunca teve um projeto com tantos bailarinos de dança em uma única modalidade, né? Hoje nós temos o projeto Arte nos Bairros, tem balé, jazz, mas nunca houve um projeto com tanta coisa assim, completamente civil.
Zero verba de apoio de prefeitura ou fundação. Onde que entravam os apoios? Às vezes eu conseguia alguns apoios para fazer, por exemplo, espetáculos ou para fazer festivais. Aí a gente entrava na Lei de Incentivo à Cultura, como todo grupo de dança. Mas as aulas, atrás dos figurinos, nada, zero. Então, como que vocês conseguiram esse apoio? Não, tivemos uma colaboração, que eu digo, né? Que era o quê? Como o projeto era gratuito e as diretoras ficavam loucas para ter isso na escola delas, elas abriam algumas escolas gratuitamente. Então, nós entramos em algumas escolas do estado e do município, porque as diretoras conheciam a gente, olhavam o resultado daquele aluno que era pentelho, que melhorava, aquele aluno que era um caos, deixava de ser caos. Não, a escola está aberta. Né? Teve algumas diretoras que tiveram problemas porque abria a porta da escola. Aí muita gente queria também colocar modelo, capoeira e coisa e tal, só que o diferencial é que a gente não cobrava. Era gratuito, era uma coisa de coração, sim, né? Sim. E, voluntário. Exatamente. Foi assim que... Nós vemos, quando tu enxerga em Itajaí, uma cidade que está crescendo muito, né? Já diferente do ano 2000, quando tu chegou aqui, e com tantos problemas sociais, né? Tu enxerga nesse teu projeto modelos como esse sendo um meio para resgatar essas pessoas? Sim. Só que qual era a diferença que eu vejo do meu projeto, né? Não querendo me gabar, né? Do meu projeto de hoje em relação ao que tem na época que tinha em relação ao de hoje. Vamos colocar uma matéria sair da minha seara, violão. Você pega um projeto, por exemplo, do Arte nos Bairros com professores excelentes, incríveis. Ele faz um contrato de 8 meses, básico para tu ter um contato com o violão. Acabou o projeto, o aluno, e aí? Aí ano que vem esse professor faz um outro projeto, de novo aula básica. Aí aquele que estava um pouco mais avançado, te vira, tem conservatório e tal. E o nosso projeto era uma coisa contínua, tinha iniciante, intermediário, avançado e não parava. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que no nosso projeto nós tínhamos um contato muito grande com a vida da criança. A gente se envolvia, né? Tipo, o guri estava ruim na escola, não é só comprar nota. O que está acontecendo com ele? Qual é a história daquela criança? A gente se envolvia com a vida dela. Às vezes a criança estava tendo, por exemplo, um problema emocional muito forte em casa, porque o pai está desempregado, a gente ia até a casa desse pai. A gente, através da dança, alcançava isso. E ajudávamos o pai. O que eu vejo hoje os projetos? O cara vai dar aula, vira as costas, cara, eu estou aqui para ser pago para dar aula. E deu. Claro, existem professores e professores. Eu estou dando alguns exemplos. Com certeza, no Arte nos Bairros, existem muitos professores que abraçam a causa da família, né, daquela criança. Mas a falta que eu vejo hoje é o olhar além da arte. A arte, ela deveria ser uma ferramenta para alcançar essas famílias e potencializar o que eles têm de falta para eles crescerem. Exemplo, você pega, por exemplo, um pai que é pedreiro. Ah, beleza, o cara é pedreiro. Por que não alcançar esse pai e ver os cursos técnicos, que tem um monte, gratuito, para ele fazer o upgrade de conhecimento? Não existe isso. E outra coisa que eu vejo é um desligamento total. Assim, a cultura está aqui, a assistência social está ali, não se falam. Né? Quantas vezes eu tive que ir atrás de psicólogos, através de assistentes sociais da época, de psicólogos para os meus alunos ou para os pais dos meus alunos, que não era uma função minha, nem era da prefeitura. Então, essa falta de sincronia é que eu acho que tá muito, muito... É um pecado. Exemplo, o que é que eu vejo que deveria de ser, que é uma coisa que, inclusive, estou passando pro Rubens, né, Angioletti, que são ideias fantásticas e que não tem e que poderia ter. Por que os professores do Arte nos Bairros, que é um projeto louvável, não tem uma conversa uma vez por mês, tá, com a equipe de assistência social da cidade, com os psicólogos? Muitas vezes o professor precisa de apoio e não tem com quem conversar, para que ele tenha uma estrutura emocional de saber direcionar para aquilo que já existe na cidade. Cara, um por todos, todos por um, não. Te vira nos 30, mano, que cada um no seu segmento. Não estão interligados, não estão falando a mesma linguagem, sabe? Uma outra questão também é a questão de alimentos, de cestas básicas, né? Se tu perguntar se a família quer cesta básica, ele vai falar que todo mundo quer. Mas quando você envolve a família no projeto social, ele talvez não queira cesta básica. Ele queira só arroz e feijão. Cara, eu só preciso de leite, né?
Sabe? Às vezes ele pode chegar. Aí tu vai ter uma intimidade com ele, Exato. ele vai se abrir. Tipo, professor, não preciso disso, só preciso de arroz e leite, porque minha irmã pequena, sabe o que eu faço com sacolão? Isso aconteceu. Eu troco na venda o arroz, o macarrão, não sei o quê, por leite. Aí nós estamos dando sacolão, porque é uma coisa quadrada, fechada, não construída com os professores que conhecem o relacionamento da pessoa. E não, cara, você podia ter uma espécie de mercado social, vamos dizer assim, né? Que aquela família precisa de leite e não de arroz, feijão, macarrão, papapá. Né? Então, essa ligação, esse trabalho em conjunto é o que está faltando. E o professor de arte tem um contato com a família incrível, porque a criança se abre. A arte faz isso. Depois de 40 minutos suando, você gera endorfina, você gera um monte de hormônios no corpo daquela criança. A criança, emocionalmente, as barreiras psíquicas, emocionais e biológicas caem. E a criança está aberta. Então, se você tem aquela roda de conversa pós-aula, cara, você vai saber muita coisa dessa família. E isso vai trazer leveza para o Estado. Porque no lugar do Estado dar, por exemplo, às vezes 1000 sacolões, o município, ele poderia talvez dar só 500 sacolões completos, sabe? E às vezes aquela mãe que quer atenção também não precise de sacolão, e sim de uma conversa com papo, ou ser direcionada para o Itajaí ativo, para que ela possa se desestressar. Então tem muita coisa, cara, que não acontece porque as pessoas não se comunicam. Sabe a coisa de cabide de emprego, né? Um é de tal partido, o outro é de tal partido, e esse erro ferra com tudo. Olha só, são coisas que a gente não imagina, né? A gente, às vezes, vê números, exato, vê tabelas, orçamentos, vê estrutura, mas ali aquele vínculo, né? Aquele trato com amor, com outro viés, com outro olhar, às vezes não acontece, né? É interessante. Mas olhando para o outro lado, né, de que forma que também as pessoas teriam que também se envolver mais e procurar mais o Estado, você acha, o município, e pedir esse apoio também? Será que falta um pouco disso ou você acha que elas vão e não são atendidas? Existe um pouco de tudo. Tem pessoas que quando procuram, o que é que eu aprendi com todos esses anos de arte e cultura na minha vida, né? Quando ela procura é porque está numa situação insustentável. É o último recurso. É o último recurso. E a arte, ela trabalha com a prevenção muito antecipada do caos total. Teve uma situação, uma vez eu estive na prefeitura e teve um cara, a palavra foi muito babaca, né? Ele falou assim, a situação de vocês vai usar 40 mil reais, ele falou assim, sabia que existe uma doença e tal, e que essa doença, essa família que precisa, com esse valor que está sendo dado para a tua instituição, poderia resolver a operação para essa mãe e tal, dizendo que aquele trabalho social, eu estou falando agora de uma outra coisa, de outro projeto nosso, né? De uma ONG que eu trabalhava. E eu falei para ele assim, cara, você não está errado. Só que saber que por causa do trabalho da ONG, essa mãe não foi assaltada, esse pai não foi morto, essa criança que talvez fique brincando no quintal porque fica meio parado, não foi estuprada, violentada, porque as crianças que fariam isso estão nesse projeto social fazendo alguma coisa. Está tudo interligado, né? Então, essa questão do município, existe dentro, às vezes, da gerência da prefeitura, que não são todos, porque nós temos profissionais excelentes dentro da prefeitura, não deixar chegar no caos. Existe, sim, as portas abertas para muitas áreas, mas o que está faltando é o quê? Aproveitar o que já tem na mão. Vou repetir. Muitos projetos, eles teriam acesso incrível a essas famílias se esses profissionais, uma vezinha por mês, a cada 2 meses, se conversassem. Nós iríamos evitar muitos problemas. Vou dar um exemplo, tá? Tem esqueci o nome da casa, na fazenda, tem uma casa de abrigo. Se você chegar até as 8 horas, você pode... Sim, dormir ali. Dormir ali. Casa de passagem. Casa de passagem. Muitas pessoas não querem porque querem ficar na rua, né? Querem as drogas. Mas uma vez, a gente teve contato com uma família, tinha um jovem, um filho que estava numa situação complicadíssima, e eu orientei a colocar nessa casa de passagem, porque eu sabia dessa casa. Peguei meu carro, não fui na prefeitura, fui lá, levei até a casa de passagem para que ele ficasse na casa de passagem. Procuramos uma ajuda com a assistência social e procuramos um desafio familiar, que era o quê? Alguns tios queriam ensinar várias profissões para ele. Eu não gosto disso. Um tio era mecânico, vamos ficar comigo na mecânica. Aí não deu. Aí tinha um curso na prefeitura, que eu não lembro o que era agora, que ele gostou e fez, esses cursos gratuitos.
Né? Aí eu saí de cena e a assistência social acompanhou tal, e foi. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, esse jovem ia ficar na casa dele, ia causar um transtorno, estava começando aquele processo de vender coisas, some dinheiro, sabe? Os tios não iam interagir, acabar dar uns cascudos e uns pipocos e iam perder uma vida. Então, esse trabalho, se as pessoas em todos os segmentos, professores, as instituições, os pastores, muitos pastores da cidade não sabem disso, né? Desse esquema, fizessem um trabalho de apoio, nossa, nós iríamos evitar um monte de problema. Ô, Bira, e aí você se formou depois de Educação Física, né? Me formei, cara. E também tem alguns projetos aí teus em andamento, né? Tem umas loucuras, sim. Tem umas loucuras. Deixa eu contar, então, vamos lá. Eu comecei, então, as pessoas não sabem, né? Mas eu tive o privilégio, né? Quando eu deixei o Tríade na época, eu ministrei aulas pelo Instituto Cancion, do Marcos Witt, e eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para Bogotá 15 dias, ministrar aula de dança e cultura. Eu me envolvi com arte e cultura também do estado de Bogotá. Eu estive em Quito, Equador, implementando técnicas de coreógrafo para vários professores do estado e do município de Quito, Equador. Estive na Argentina. Estamos com um projeto agora de ir para o Peru, eu e minha família, mas por conta, né? Sem ajuda de ninguém dessa vez. E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com projetos sociais e, de repente, cara, eu fiz algo que ninguém entendeu, nem eu. Eu abandonei a dança. E foi uma coisa muito estranha, porque eu sempre entendi que isso ardia muito no meu coração. Eu falei, eu vou parar de dar aula de dança. E vou sair da prefeitura. E ninguém entendeu. Mas como assim, Bira, você vai dar aula de dança? Teu sobrenome é dança. Não, eu vou parar de dar aula de dança. Minha esposa não entendeu, ninguém entendeu. O nosso projeto social da igreja, que nós tínhamos, ele, querendo ou não, eu era o carro-chefe, né? Na área de dança, porque o projeto da minha igreja continuou com várias outras ações, parou. E eu abandonei a dança e procurei outro emprego. E fui morar num sítio, sendo caseiro, cara, de um sítio. Sabe o que aconteceu 3 meses depois? Veio o Covid. Aí todo mundo ficou olhando assim, cara, todo mundo surtando, né? Com as famílias em casa. E eu lá num sítio maravilhoso, com os meus filhos, isolado com um parquinho de diversão, num lugar incrível, maravilhoso. E eu entendi por que eu larguei. Deus foi tão bom comigo que ele tirou algo que era a minha essência para guardar a minha família. Porque eu não passei dificuldades de alimento, de moradia e de finanças durante o período do Covid. E eu olho, cara, como Deus foi bom. Porque é loucura isso. Porque a única coisa que você vai fazer da vida era a dança, né? E aí meu pai morreu, eu mudei de profissão radicalmente. E aí tô nos meus novos projetos, né? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se eu continuo aqui. Não, mas tá, aí você tava em casa na pandemia ali. Exato. Tu saiu da dança pensando em fazer o quê? O que tu ia fazer? Então, eu comecei... Na época, eu voltei a dar aula para um município de educação física. Séries infantis, de 4 meses a 3 anos de idade, 4. E aí é uma coisa interessante, porque ainda tinha um pouco de orgulho em mim, sabe? Eu sou o cara. Pô, eu tive em Bogotá, altos projetos, aulas incríveis. Cheguei a dar aula para mais de 2.000 pessoas, cara. Eu era, ao mesmo tempo, assim... E eu tô numa creche com 80 crianças, mais ou menos, 70, né? Dando aula numa escola pequenininha, limpando fralda de bebê, de cocô, xixi, sem conseguir fazer nenhuma coreografia. Nesse processo, cuidando de um monte de vidas ainda. E eu me encontrei num ambiente que eu não conseguia dar uma boa aula. Eu não consegui dar uma boa aula. Assim, quando eu comparo as minhas aulas com o que eu tenho condições de fazer, não foi uma boa aula, porque minha cabeça estava a 1000. E aí começou a haver muitos problemas, porque saiu o Covid, eu dando aula de educação física, gritaria, choro, mexendo com autistas, né? Então é mais ou menos assim, eu acho que seria uma comparação de um mecânico que a vida toda trabalhou com Porsche, Ferrari, e de repente está trabalhando com Fusca e Fiat. Eu acho que é essa sensação que o mecânico tem, né? O cara, eu sou mecânico de Fórmula 1, aí tá lá num bairro, trabalhando num bairro simplesinho, mexendo com Fusca,
e Fiat. Acho que é essa a sensação que eu tinha. Então, o primeiro ano foi muito difícil e eu entendi que foi permissão de Deus, né? Uma equipe pedagógica, algumas mulheres sendo bacana, outras com muitos problemas, como todo lugar tem. E ali eu pude amassar o meu ego. Levei esporro de muita gente, bronca de muita gente. E eu aprendi, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso me permitiu estar aqui? E eu entendi que foi para amassar o resto do ego, né, de orgulho que ainda tinha do grande Bira, né? Para ser o Bira, pai de família, entender os valores. E aí eu pude ver salvar algumas crianças ali, né? Tinha crianças que falavam assim, tu quer ser meu pai? Sabe? Tinha crianças que tinha 3, 4 irmãos, um de cada pai. E uma coisa que eu percebi, acho eu, que metade dos meus alunos dessa escola ou eram mães solteiras ou mães no segundo, terceiro casamento. Menos da metade que é mesmo pai, sabe? E ali eu pude, acredito que dá muitos princípios, muitos valores, ser referencial masculino, porque por mais que as professoras se esforçassem, e se esforçam, que são professoras incríveis, professoras ali, cara, que dão a... Sabe aquela que tira o bolso? Vai comprar Páscoa, não sei o quê, elas tiram do bolso, cara. Eu dou do bolso ali, sabe? Mulheres incríveis. Mas não tinha referencial masculino. Então, para muitas daquelas meninas, o referencial masculino era eu. Eu tive alunas que eu não podia chegar perto por causa de situações particulares da criança. E que no segundo ano vinha, me abraçava, me beijava. E eu consegui, sabe, digamos, salvar, né? E aí, o que aconteceu? Eu tenho um terreno, me encontrei nessa situação com um terreno, ganhando os meus R$4.200 mais ou menos com um sacolão, né? Com 3 filhos nas costas e sem casa própria. Como é que eu vou construir minha casa? Deus, como é que eu vou dar casa para meus filhos? Como que eu vou fazer isso? Onde eu abandonei a escola e comecei esse novo empreendimento. Foi um grande desafio, né? Qual dos empreendimentos aí você quer falar? O meu pai tinha falecido, meu pai era técnico eletrônico industrial, e ele me ensinou a soldar. Na época, mexíamos com parabólica, e ele me ensinou a soldar. Eu não queria muito, filho, mas se solda assim, assim, assim. Meu pai faleceu, digamos, não me deixou fortunas, né? Mas me deixou valores, princípio, e me ensinou a soldar. E aí eu fui para Joinville com um amigo meu, o Eliseu, que ele subia nesses robôs de LED, robôs grandes, de 3 metros de altura, de festa e tal. E ele mostrou uma foto, cara, eu consigo construir isso. Ah, para! Vê, professor de dança, educação física, um robô de LED, 3 metros de altura, 3 metros de altura. Cara, eu consigo construir isso. Ah, Bira, para, e eu consigo fazer esse robô. Sério, eu vou fazer. Aí ele, cara, se tu fizer, eu tô contigo. Tá comigo? Tá. Tu sobe no robô comigo? Subo. Então vamos fazer. E aí eu vi a foto e comecei a fazer o robô. Mas eu comecei a fazer o robô sem nunca ter tido pego na mão. Não fazia nem a maior ideia de como fazer, como montar, né? E Deus foi me dando graça. O que pegou nisso aí? Para amassar o resto do Bira que tinha ainda, né? Para cada solda eu lembrava do meu pai. Foram mais de 300 pingos de solda. Então pensa, teu pai morreu, ia soldando, lembrando do... Do velho. Pô, vocês são fogo, né? Fui lembrando do meu pai, né? E aí eu vi que quanto eu era ligado para ele, quanto eu admirava ele, porque o meu pai é muito interessante. Ele nunca traiu a minha mãe. O meu pai me deixou princípios e valores. Foi um homem que tinha 3 empregos e mantinha a casa. Meu irmão tem a esposa dele, não traiu, homem de uma mulher só. Minha irmã tá com... Cara, olha o valor que ele deu. É uma família que todos estão casados. Todos estão bem, todos estão aceitaram Jesus, né? E então o legado que meu pai me deixou vai muito mais do que finanças, né? E eu fiz o robô, cara. Fiz o robô. Montou o bicho. Montei o bicho e aí começou a pira. Eu tô dando aula, tô com o robô na época, e como é que atende cliente em sala de aula começou a atrapalhar. Junto com isso, eu comecei a educar os meus filhos, eu e minha esposa, começamos a ver que tínhamos que dar um cumprimento maior. E descobrimos que o grande segredo do aplicativo, o grande segredo da educação é a questão dos cards. A educação clássica. Você contar a história para os seus filhos, você ler e usar conhecimentos de maneira clássica. Então, eu vou fazer um aplicativo. Então, eu comecei a fazer o aplicativo e fui atrás do aplicativo. Aí, com um cara,
Pra fazer esse aplicativo, Bira, pra fazer esse aplicativo, você quer R$150 mil. 150 mil, encontrei outro cara muito bacana, eu faço assim por 20. Mas ele tem que entender que é o seguinte, tu quer uma casa para receber empresários, receber governadores, receber reis, ou tu quer um galpão só para descascar mandioca, comer um milho e fazer um churrasco de vez em quando? É o que eu vou te oferecendo, 20 mil. Se tu quiser um palácio, tem que... Aí eu, tô com o meu robô, que não girou ainda, né? Resolvi estudar o aplicativo. E comecei a estudar o aplicativo, só que é complicado você ouvir gritaria de criança chorando, autista, e às vezes a tua auxiliar fica doente, aí a outra professora fica doente, aí você dá aula, cobra outra professora, aí você chega em casa, seus filhos querem a tua atenção, a sua esposa quer a tua atenção, porque tem que trocar lâmpada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí tu vou estudar aplicativo, cara, a cabeça não tem como. Aí eu sentei com a minha família, com meus filhos, sentei com a minha esposa, olha amor, eu quero largar a escola. Tá, mas o robô não tá. Quando a gente girar é aquela coisa de todo final de semana, né? Uhum. Não tá, o aplicativo tá, mas ou eu largo ou eu não vou conseguir fazer isso. Então qual é o plano? A gente tem um capital de giro aí para até fevereiro, março, depois o dinheiro acabou. E é isso. Aí nos organizamos, o carro tá quitado, a moto tá quitada, temos um dinheiro de final de ano que a gente conseguiu, aquela rescisão e tal. Não voltei para a escola. Saí da escola. E aí, tô em casa e os filhos querem atenção. O pai tá aqui, né? Aí gritaria e tudo, né? Ali. Aí conversei com um cara, primo da Cibele, chamado Juba. Aí foi a gota d'água. O Juba tá numa casa em Itajaí, com 3 quartos. Um quarto estava desocupado. Ele trabalha home office, né? E ele tinha uma edícula atrás. E ele me emprestou o quarto e a edícula atrás. Aí eu levei meu computador pro quarto dele, isso em Itajaí. Levei edícula, usei a edícula toda da casa dele, baguncei a casa dele e ele não tá me cobrando nada. Nada. Bira, fica aí, quero até você conseguir vencer. Então eu saio de casa segunda-feira, ou às vezes domingo, e volto para casa sexta-feira. Acordo 7 da manhã, tô na casa da minha mãe dormindo, faço café para ela, vou pro Juba, né, onde tem meu escritório, e o que eu não estudei em um ano, eu consegui fazer em um mês. Almoço da minha mãe, volto para casa do Juba, 10 horas da noite eu volto para casa da minha mãe. Então eu acordo normalmente 6, 6 e meia e volto 10 horas. Robô e aplicativo, robô, aplicativo, robô, aplicativo. Quando dá a apresentação, vou e eu tô nessa pilha. E o dinheiro acabou, o capital acabou, e eu tô com o robô e com o aplicativo. Uhum. E aí é isso, o robô, ele fiz um segundo robô, tem uma parceira em Joinville. Mostra pra nós aí, Jefferson. Mostra o robô aí. Vamos ver o Movetron. Movetron. Desce aí pra mostrar um pouco ele com bolha. No Instagram é Movetron Oficial. Isso, Movetron Oficial. Essa é a Cristal LED, né? Uma robô bailarina. Foi você que fez esse robô aí? Eu construí do zero. 100%. Clica nessa imagem aqui, quer ver só? Nessa imagem aqui, ó. Para o pessoal poder ver. Não sei se ele consegue ver ali. Segunda aqui embaixo. Do lado do cara que tá com o biquinho ali. Se tu ver, tem um peito infinito, né? Ó. Eu construí essa robô bailarino do zero. 100% feito por mim. 100%. Made in Itajaí. Made in Itajaí. Graças a um ensinamento do meu pai, né? Uhum. Agora vamos ver um Movetron com 3 metros de altura. Aqui, ali, ó. É ali, ó. Com a bolha de sabão ali, ó. Ali embaixo, 320? Embaixo aí, 320. Esse? Isso. Só para você ter. Olha só. Ele tem 3 metros. Aí é com bolha de sabão. Agora, quer ficar de cara com a altura dele? Comparativo? Agora, lá de uma criança, olha o tamanho dele. Eu que tô aí. Tu entra dentro do Exatamente. do 20 robô? minutos para montar, ligar todos os fios. Eu estou dentro dele. Tu que fica dentro dele, operando ele. Dentro dele, tem um apoio, às vezes, da minha esposa com fone de ouvido. Bira, tem uma criança atrás de você e tal. Quanto tempo tu consegue ficar? Eu consigo ficar 1 hora, no máximo 1h30. Depois disso começa a dar câimbra. Eu já tô com 50 anos de idade, né? Não é fácil. Tu dança ali dentro? Danço. E é legal porque qual é a diferença dele pros outros robôs? Eu fiz ele articulado. Eu mexo os braços, eu mexo o quadril, eu mexo a cintura. Quer ver? Desce um pouco mais que eu quero mostrar uma criança. Essa aqui, ó. Eu tô no lado de uma criança, olha só. Olha só a altura da criança pro robô.
Então ele é uma atração para festa de aniversário, casamento. 15 anos, exatamente. Teve uma cena, deixa eu contar para vocês, foi muito engraçado. Eu fui num retiro espiritual de crianças e tinha uma menina mais ou menos com... Tô falando muito depressa? Não, tá de boa. Tinha uma menina mais ou menos com uns 4, 5 anos de idade. Uhum. Entrou o robô, ela gritava. Gritava, mas desesperadamente. E a mãe estava na equipe, a mãe não podia interferir. Chegou uma hora que a mãe ficou assustada. Filha, que foi? A menina, mãe! Jesus! Mãe, Jesus! Não, filha, não é Jesus. É, mãe, ele é grande, ele brilha. Aí ela abriu os braços e falava, não, vamos pro céu, mãe, não vamos pro céu. E chorava, gritava. Não, filha, Jesus é maior. Ela olhava pro robô, maior? Porque pra criança, pra nós já é alto, né? Sim. 3 metros. Uma criança, cara, um robô de 3 metros de altura é um monstro, sei lá, parecia um gigante Golias, né? Uhum. Foi assim, apavorante. E tu aí, leva ele desmontado? Levo ele desmontado no carro, né? Vou no local, levo 20 minutos para subir. Caramba. Dá um empenho. E às vezes as pessoas falam assim, né? Bira, a gente tem os valores, né? Às vezes, poxa, é muito caro, tal, só pra você subir no robô e não tem a menor ideia do que é subir no robô desse. Os anos Na ele verdade, ela não sabe o custo daquela pico de solda, né? Sabe, daquele... Não tem noção da história que é. E tem umas só gravar um programinha, né, Zé? Como o pessoal fala pra ele. E só editar um videozinho de 30 segundos. 30 segundos. E outra coisa interessante, né, que eu fiz, que as pessoas também não sabem. O meu robô, ele é branco. Né? Pessoal, porque você é preconceito racista, né? Os memes. O negão falando de racismo, né? Mas é que normalmente os robôs de LED eles são pretos, são mais demoníacos, mais com caveira. E eu fiz ele mais brando, mais família e tal. Biri, você vai em baile funk, rave? Não vou, cara. Não vou. Eu vou em casamento. O público... casamento, aniversário, formatura. Mas rola às vezes uma Anitta. Não, mas é 15 anos, estamos comemorando uma coisa, tá ali a vovó, o papai. É um ambiente mais gourmet, vamos dizer assim, né? Mais família. Família, cara. Eu perdi muito. Se eu tivesse aceito balada, baile funk e rave, minha casa já estava pronta. Eu teria, acho que todos os finais de semana com casa cheia, assim, né? E eu abri mão disso, eu não vou. Ô Zans, coloca aqui na tela o endereço ali, Movietron Oficial, e depois o contato do Bira ali, para ele divulgar ali o pessoal. Esse telefone aqui, né? Esse telefone. Que é interessante, né? Uma fabricação de Itajaí. E eu já vi não sei se era você ou se era outro, né? Não imaginava que era daqui. Não fazia a mínima ideia. Eu construí ele. Tem os robôs feitos em Itajaí, tem outros robôs em Itajaí, mas eu acredito que nenhum com tanta luz dessa altura. E a Cristal com esse peito, com esse buraco no peito, ficou... E a tua ideia é avançar nesse segmento, nesse negócio, fazer mais? Então, cara, eu tô fazendo um terceiro robô, o Prisma, que é com peito também, né? É a família do robô? Exato. Seria o pai, né? E 2 robôs baixos, porque tem muitos lugares que não cabe altura. Você não consegue ir com um robô de 3 metros de altura, né? Uhum. E depois eu vou partir para uma coisa mais audaciosa. Mas aí tem que ter investimento, tem que ter investidores. Eu quero fazer isso em série, né? Uhum. Mas é uma coisa para... digamos, para... Muito bem feito. Maior, assim, Parabéns, né? muito bacana. E o aplicativo? Então, cara... Que os caras iam te cobrar 150 mil? Exato. Esse aí. Coloca ali esse tá logado. Ele logou. Ele logou. Esse aplicativo é o seguinte, ele... Desce um pouco ali para eu falar um pouco ali das matérias, né? Só para o pessoal entender um pouco, né? Aí, ó. Essas são as matérias que nós pretendemos ter. Ele está em formato beta. Aí, o que aconteceu? Eu queria levar ele na página principal, não sei se dá. O que aconteceu? Eu comecei a lançar ele no modo beta. Pode subir agora. Isso. Pode, não, só aperta. Acho que ele deslogou, né? E sobe. Isso. Eu lancei ele em beta para validação. Inclusive, o meu primeiro cliente foi o Dante. Não sabia que eu era o primeiro. Foi o meu primeiro usuário. Eu queria... que eu cheguei naquele ponto assim, ó. Se eu trabalhar, eu não faço aplicativo. Se eu fazer o aplicativo, eu não ganho para viver. Então, eu vou lançar beta, eu preciso de validar ele e de ter algumas pessoas que usem ele, mesmo em formato beta, para eu conseguir um pouco de renda para poder viver.
né? Para poder programar, né? Só que aí surgiu o Rio Grande do Sul, cara. Aí eu surtei nas ideias, né? O que é que eu fiz então? Eu lancei o aplicativo, estou divulgando ele, inclusive com algumas empresas de Joinville também, para ser gratuito para quem está no Rio Grande do Sul durante 2 meses. Então, quem estiver no Rio Grande do Sul durante 2 meses, cara, pode usar à vontade, se precisar de mais tempo, vai. Por quê? Nós encontramos muitas famílias no Rio Grande do Sul que não tem caderno, não tem lápis, as professoras estão falando de boca o conteúdo e as mães estão com internet, estão com luz e estão com celular e tablets. Então, pô, para essas mães, usa. Uhum. Ah, mas não dá para todo mundo usar. Mas claro que não dá para todo mundo usar. Eu não posso dar celulares para todo mundo. Mas quem tá lá, cara, dá para usar. Uhum. Então, a ideia é que a pessoa que estiver estiver no Rio Grande do Sul, ela entra, ela loga e ela vai ficar gratuitamente durante 2 meses com o aplicativo. Mas Famílias Brilhantes, então, Família Brilhante é o nome do aplicativo. É o nome do aplicativo. O que é? Me mostra aí pra gente o que ele faz. Pega a outra aba ali onde ele tá logado ali pra gente poder... Não sei, pode a senha. Isso. Pra ninguém descobrir. Como é que funciona então, Bira? Vamos jogar lá então, ó. Imagine que você seja, o seu filho queira estudar matemática. Vamos colocar ali a matemática ali no básico ali, ó. Matemática. Aí você tem Game Cards. Vamos começar pelo ó, tu tem aqui tabuada de divisão, multiplicação, né? Ah, Bira, eu quero o card. Põe ali em cima o card. Isso. Põe na tabuada de multiplicação. Ó, tu tens ali aleatório ou sequencial? Uhum. Aleatório que vem, tipo, 3 vezes 7, 3 vezes 2, misturado, né? Ou sequencial. Pode ser no sequencial se quiser. Escolhe uma tabuada aí. Tabuada do 2, pra gente não passar vergonha aqui ao vivo, né? Aí ninguém passa ao vivo. É bem simples, ó. 2 vezes 0. Aí tu clica na resposta e vai pro próximo. É simples. Simples, ó. Simples. Muitas mães, elas fazem o corte no papel, elas emplastificam, aí perde o papel, aí perde não sei o quê, aí o filho não sei o quê. E ali não. Tá todo esse conteúdo aí. Uhum. Aí a criança vai treinando uma tabuada normal. Sim. Volta lá pro... Pode clicar ali no game ali em cima. Isso. Vamos na matemática agora no game. Clica lá em cima em game. Ah, mãe, eu já sei, já aprendi. Ah, você já aprendeu, filho? Já. Pode clicar aí. Então vamos treinar a tabuada de novo do 2. Mas agora, para confundir tua cabeça. Agora é card. Ó, quanto é que é? Tu já sabe? Então vai. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Vai lá, Jeff. Aí vai... apertar a resposta. Parabéns. Nossa. 2 vezes 4. Isso, agora erra aí pra você ver. Vamos errar. Erra aí. Erra aí, Dante. Vamos. Vai, 23. Ó, mas ali diz que a resposta é 26. Uhum. Mostra, né? Legal. Agora, quer ver um legal? Uma coisa que quase ninguém sabe. Quer ver? Volta lá no game. Quer ver? Vamos em geografia. Vai em geografia ali. Vai em cards. Minha filha adora esse. E ali, ó, peraí. Capitais, a bandeirinha ali vermelha. Capitais do estado. Da capital do estado. Isso. Porque olha que legal. Uma coisa simples que muitas vezes a pessoa não sabe, tá? Ó, qual é a capital do estado do Acre? Eu mostro a bandeira mostro a bandeira do estado e mostro qual é a bandeira da capital, que quase ninguém conhece. Aí clica na resposta ali. Ó, o Dante já acertou. Vamos pro próximo. Tá, e de Alagoas? Essa é a bandeira. Ó. Olha essa bandeira, cara. Uhum. Olha isso. Tu já viu essa bandeira? Macapá. Ó, Dante! Qual é a capital? Olha a bandeira, cara, da Amazonas, né? Manaus. Né? Tá vendo? Então são coisas, ó. Quem imaginou que a Bahia teria algo, né? Que é o Salvador, né? Com uma pombinha ali. Ceará. Fortaleza. Então, o jogo mostra coisas, às vezes, que as pessoas não sabem. Legal. Né? Por exemplo, tu já viu como é que são quem foi o rosto dos presidentes do Brasil? Alguns. Ó, clica ali no game lá em cima pra você ver. Aquele foi feito pra... Isso. Vem ali em história. Vamos ver ali, ó. Presidente. Pode ser esse aí. Não. O game. Vamos no game, que é pra ficar mais pesado ali. Ó. Com ajuda. Pra gente não passar vergonha. Esse aí. Aqui. E se a gente errar, a gente sabe quem é depois. Olha aí, ó. Né? Epitácio Pessoa. Mas foi hoje. Foi presidente durante a Semana da Arte Moderna. Você quer aparecer aqui o JK? Não, vai até o dia de hoje. Quem é? Caramba.
Quem é o Clica no aí. Epitácio Pessoa. Vamos ver quem tem cara de Epitácio. Epitácio. Esse aqui? Vamos lá, vai lá embaixo agora e verifica. Você errou, mas ele vai mostrar quem é. Ó, lá em cima, ó lá. Esse é Epitácio. Fecha o vermelho ali, ó. Fecha o vermelho, é que foi feito para celular, né? Uhum. Clica no bigode agora ali, ó. Agora vamos lá embaixo. Esse que era o Epitácio. Aê! Vamos pro próximo agora. Vamos lá em cima agora. Ah, esse tu vai acertar. Nossa, mãe do céu. Presidente Henrique Cardoso. Se tu não souber, cara... Mas o que tu botou ali da descrição dele ali? Eu tô curioso. Realizou programas de estabilização econômica e privatizações, além de promover reformas estruturais. Exatamente. Ali eu fui bem bonzinho. Se a hora que aparecer... Tô curioso. A hora que aparecer o companheiro e companheira, eu vou ser bem... Legal, mas, cara. Bacana. Mas isso é uma plataforma paga. Paga. Hoje ela custa de R$ 9,90, formato beta. Agora, quer ver uma coisa? Tu é um cara organizado? Se considera organizado? Vamos supor que você tivesse com seus filhos. Clica naquele botãozinho ali do lado do game. Tu pode organizar a sua maneira de trabalhar aí, ó. Aí eu coloquei um monte de coisa só como teste, né? Tu fazer, fazendo e feito. Tu arrasta pra lá, arrasta pra cá. Entendeu? Então aqui só foram testes, né? Mas hoje que é a prática do homeschooling usa essas plataformas? Usa, não, é um material que o homeschooling ele pega todos os materiais, né? Sim. Então serve também para homeschooling, serve para quem quer passar um tempo, um passatempo estudando, para quem está na escola também. O homeschooling E mais barato que o Netflix. Mais barato que o Netflix. Cara, é menos que um x-salada. Por mês você tem um material pro teu filho. Vai ali, quer ver? Vai ali em ciências ali pra você ver que é só. Ciências. Homeschool gosta muito disso. Ó. Vai ali em ciências, azulzinho, em cards. Cards. Clica em qualquer um dos dois, tanto faz. Tá. Olha só. Quais são as principais partes do sistema endócrino? Homeschool é assim. Pá! Na ponta da língua. Não sei. Clica na mãozinha. Tá aí a resposta. Vamos pro próximo. Rapaz. Né? O que os céus proclamam? Aí entra o ponto que eu queria explicar. Que também tem a questão religiosa baseada no cristianismo. Então é um aplicativo com princípios cristão. Tá? Agora vamos supor, tu tá aí com a sua esposa, poxa vida, ela tá estressada, o filho ensinou e ela quer fazer um pouco de atividade física. Vamos lá no game lá, olha o que tem ali. Vai em ginástica ali pra você ver. Aí é um termo que você, dizendo que você vai ali em aulas separadas. Aí, olha que coisa linda. Põe no aquecimento ali pra você ver que coisa linda. Ou segundo. Aí, dá pausa no primeiro que senão vai entrar 2 áudios aí. Aí, clica no meio ali, no meio. Só pra gente... Olha que negão bonito. Tá vendo? Então você tem aula de ginástica abdominal, ó, a seta dizendo pra onde você tem que ir. Então tem aquecimento abdominal, dança, ritmos, tem prancha. Não precisa nem pagar o personal trainer. Tudo isso Made in Itajaí. Made in Itajaí, né? Aí, Bira, eu quero uma aula só. Aula única, toca a ficha, uma única aula, tudo de uma vez só. Sem esses intervalos. Por que eu tô colocando isso, né? O que eu observei de importante como pai? A criança não precisa ficar só apenas estudando. Ela pode também estar dançando, né? Fazendo atividade física. E tem um desafio que vai entrar, viu, Dante? Semana que vem. Tu que tá usando aí vai poder fazer, que é o quê? A criança fez a tabuada. Quando termina a tabuada, tem um desafio de relacionamento. Porque eu fazia isso com os meus alunos. Sempre fiz. Qual é o desafio? Por exemplo, vai para sua mãe agora e converse com ela o que você mais admira nela e o que ela mais admira em você. Porque a minha função desse aplicativo é também criar pontes de diálogo entre pai, mãe, filho e irmãos. E a escola ultimamente tem perdido isso. É aquilo que eu digo. Conteúdo, trabalho, mas por que não aproveitar para criar expectativas? E isso é um desafio para mim, porque o pessoal do Rio Grande do Sul, eu estou tentando fazer, é uma questão de programação, um banco de dados diferente. Porque, imagina, né? Vá para sua mãe agora e conte para ela quanto ela... o que você mais admira nela. Minha mãe morreu. Meu Deus o livre. O que você mais admira na sua casa? Minha casa foi destruída. Acabar com a vida das crianças, né? Então, o banco de dados, para quem diz que é do Rio Grande do Sul, é um.
e quem não é Rio Grande do Sul é outro. Porque eu não posso trabalhar essas coisas agora, quem vai usar o meu aplicativo no Rio Grande do Sul. Senão eu vou lascar com a vida dessas pessoas, né? Então, a intenção do aplicativo é, depois que você, por exemplo, usou meia hora, esse é só mês que vem. Ele dá um desafio de atividade física. Aí vem, então, um vídeo para ele fazer de dança. Ou pegue no espelho e cante uma música junto com a sua mãe. Tem que ter isso para que a criança largue o aplicativo. Sim. Porque tela demais faz mal. Babino, mas o seu aplicativo... meu aplicativo é para ajudar. Mas o aplicativo tem que ajudar também a não usar ele. Porque tela demais faz mal. Dante, impressionante, hein? Impressionante. Que papo legal, que bacana saber que Itajaí, né, tem aí os robôs que são feitos aqui, né? Um ótimo aplicativo para ajudar, né, as crianças, para ajudar as famílias também, né, Bira? E tudo isso partir de ti, né, cara? Que contou toda a sua história aqui, né? Teve vários desafios na sua vida, mas seguiu aquilo que acreditava, aquilo que Deus com certeza colocou na tua cabeça para que tu conseguisse seguir, né? Seguir tua vida e passar por todas as diversidades. Show de bola, hein? Muito bom, e a gente trouxe ao nosso programa de hoje parte da história, né, do Bira e a história da dança de Itajaí, do trabalho que ele faz no social da cidade. E essas inovações que ele está trazendo para a cidade também, né? Que estão aí em fase inicial, e a gente espera que esse programa tenha ajudado a você que não conhecia dessas iniciativas, tenha também curiosidade e acaba compartilhando isso, e que esses aplicativos e o robô possam chegar a mais pessoas e levar também uma inovação da cidade, do Bira, para mais e mais pessoas. O Bira pretende ajudar a cidade de outra forma? Pretendo, cara. Aí chegou num ponto que... Você é justa. Muita gente não sabe, né? Mas eu sou pré-candidato, me filiei ao Novo. Eu fiquei assustado com o Novo, confesso. Eu fiquei assustado com o Novo. E eu vou explicar por quê. Vou até olhar para... De forma positiva ou negativa? Não, vou explicar. Eu sempre fui um cara assim, né? Bira, você me conhece, meu amigo, se filia ao meu partido, me ajuda, e lá me filiava. Por causa da pessoa, não por causa do partido. Bira, filiava. E eu entrei em muitos partidos, mas eu nunca vi algo tão estruturado, tão organizado, tão ético quanto o Novo na minha vida. Eu achei muito bacana o PL, quando eu entrei, eu já fui pelo PL, eu sou muito fã do Rubens Angioletti, acho ele tremendo, me filiei, né, ali, me considero parte da equipe do Rubens, só que, cara, o Novo é incrível, cara, é inacreditável, realmente é impressionante, a conduta, a ética, a moralidade e o treinamento, porque muitas vezes, o que eu observei? No PL, tem gente bacana, maioria, mas tem um monte de gente que não vale nada, visto o que aconteceu ultimamente aí né, e o que eu observei agora? Que o Novo é incrível, cara. Parece que eles peneiram. Tem gente ruim Novo, com certeza. Porque todo lugar tem pessoas que não prestam. Mas é muita gente de família, de caráter. E eu tô impressionado com a estrutura organizacional do Novo, né? E é uma coisa assim, ó. Pela primeira vez na vida, eu acho que se eu realmente chegar a ser candidato a vereador, eu não vou estar abandonado. Com princípios, entendendo o que eu estou fazendo, entendendo onde eu estou, né? Porque o Novo dá isso, né? E os outros partidos não dão. Não. E o que eu pretendo fazer? Virar vereador, sou pré-candidato, e caso eu venha, tudo isso que eu falei aqui, de desencontro, que não é a função do vereador. O vereador, ele tem a função, né, de fiscalizar e de estar junto, na minha opinião, independentemente de quem assuma, estar junto para o bem do munícipe, né, do povo. Mas essas ideias está levando ao prefeito, ao vice-prefeito, e espero que seja o Robson Rubens, para que essas coisas, desse desalinhamento que existe hoje na estrutura da cidade, da prefeitura, das fundações, né, e das secretarias, deixe de acontecer. Porque, cara, é tanto potencial jogando fora porque simplesmente não senta para conversar que eu fico assustado, sabe? Eu vejo que Itajaí, teve aqui a situação do turismo, né? Tem tanta coisa turística que poderia acontecer se eles pegassem a marejada, sabe? E abrisse o calendário
de maneira clara e chegasse, sentasse com os segmentos e respeitasse os segmentos, eu digo isso o quê? De pastores, dos afrodescendentes, a questão da dança, a questão dos rótulos, a questão dos carros, de conversar, de ver a necessidade, sabe? As carências que os hotéis, normalmente, por conta própria, já é horrível. Levanta a cidade e faz a coisa acontecer, cara. Tem muito potencial e não acontece por falta de... Não é por falta, né? Eu sou de tal partido, essa é minha secretaria, se eu ajudar outra secretaria ou a outra fundação, é de tal partido, eles vão se sobressair, e o povo perde por bobeira, cara. Sim. Isso é ridículo, é infantil. É infantil. Então você se encontrou agora? Me encontrei. Agora tem que continuar com o processo, né? É isso aí. Continuar com o processo. Mesmo que eu não venha, caso eu não venha vereador, porque tem que passar pelo pleito, a votação, né? Que eu vou ajudar, eu vou, cara. Que eu vou ajudar, eu vou. O pessoal eu ofereci até com a pulseirinha do laranja do Novo, né? O pessoal olhou e ficaram olhando, ninguém falou nada. Eu tô só, né? Vamos, como diz, devagarinho, né? Mas, cara, é um partido incrível, né? Os erros e falhas, a diferença maior que eu vejo de Novo é que teve pessoas que falharam, né? Não quero falar o nome dele, porque vai que ele, né? Que saiu, mas o Novo aprende com o erro, se molda, se readapta, pega aquele erro, vira lição, vira a página e parte para cima. Bora continuar. E isso é lindo, né? Mira, cara, obrigado mais uma vez pelo papo aí, né? Por ter te conhecido um pouco mais. Boa sorte, que Deus te abençoe nesse teu desafio. Mas eu acho que o principal tu conseguiu falar no começo da conversa, quando tu mudou a vida das pessoas, quando as pessoas vieram, te agradeceram de alguma forma, né? As pessoas que disseram que saíram das drogas pelo teu apoio, que tiveram uma família pelo teu apoio. Acho que tudo isso aí já paga todo o trabalho que tu fez, né? E deixa uma mensagem. Pode, claro. Última mensagem aqui. Mãe, pai, não deixe o barco estourar quando vocês começarem com os problemas. Se você estiver numa igreja, seja católica, evangélica, procure o presbítero, o diácono, o pastor, o padre, converse, procure ajuda. Se tu vê teu filho de uma forma diferente e você vê que você não está sabendo lidar, seja humilde. Procure uma ajuda de um psicólogo, uma assistente social. Não tenha medo, porque mais vale você ter vergonha agora do que perder a vida do seu filho ou da sua família lá na frente. Busque ajuda, porque se tu olhar, tem muita gente boa ao teu lado para te ajudar. Fechou? Deus abençoe. Mas não acabou. Não? Tem mais uma pergunta. Vai lá, para fechar. Bira, professor. Bira, se você pudesse escrever uma carta pro Bira, criança, com 10 anos de idade, o que tu escreveria para ele? Cara, aí eu vou entrar numa seara que... Quanto tempo nós temos aqui? Tem mais 2 minutos. Vai lá, em 2 minutos. Cara, vou tentar falar bem rápido, tá? Vou tentar falar bem rápido. Sem chorar. Quando uma pessoa é estuprada, ou ela vira estuprador, ou ela vira homossexual, ou ela fica com uma vida completamente conturbada. Pouca gente sabe que eu fui estuprado quando eu era criança. Né? Fui violentado por os meninos tinham uma revista mangá, eu tinha meus 4, 5 anos, fui violentado e aquilo me levou para o mundo da fantasia. Então eu ia para a escola e ficava vivendo no mundo da fantasia porque eu tive um trauma muito grande. E esse trauma fez com que eu fui liberto em Jesus. Eu nunca tive problema com homossexualismo, mas nem de estupro, mas eu sempre me senti indigno de casar com uma mulher que fosse de família. Então toda menina que eu via, ela é de família, eu não conseguia me aproximar. Podia ser de 13 anos, de 15 anos, eu não sou digno. E em Cristo isso quebrou, e hoje eu sou casado com uma mulher de família e tal. Então a carta que eu escreveria para o Bira de 10 anos seria: acredite em você, né? Não abra mão dos seus sonhos. É difícil falar isso, né? E continue lutando, né? E acredite nas pessoas, na sua família, porque eles sabem o que é melhor para você. Se agarre aos seus pais, se agarre à sua mãe e continue, não desista, que foi o que eu fiz, né, a vida toda. E se não fosse pelo pai e pela mãe que eu tinha, hoje eu não seria quem eu sou. Liberto, curado, pai de família, tentando ser empreendedor, com um trauma infantil curado em Cristo Jesus, passei ileso pelas drogas, quase me tornei alcoólatra,
Então é uma história, cara, que eu vejo que... Eu direi isso pro Bira. Bira, continue sonhando, mas não abandone a família. Que foi o que me fez chegar até aqui. Bira, obrigado mais uma vez. Valeu. Você que nos assistiu, nos ouviu, curtiu essa super história do Bira, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e leva adiante essa super história. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.